Olá pessoal, aqui é Robson Medeiros. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a programação orientada a objetos. Programação orientada a objetos, também conhecida como POO, é um paradigma de programação de computadores que tem como principais conceitos objeto, classe, encapsulamento, herança, polimorfismo e composição. O primeiro conceito que nós vamos falar, claro, é o conceito de objeto. O objeto representa a entidade do mundo real. Essa entidade pode ser tanto concreta, um carro, uma pessoa, uma casa, como entidades abstratas, como uma conexão com o banco de dados ou uma chave de criptografia. O segundo conceito que nós vamos falar é o conceito de classe. Então, a classe ele vai especificar todo o comportamento, aquilo que o objeto vai poder fazer, assim também como os atributos, aquilo que os objetos podem ter. Aqui nós temos um exemplo de classe, a classe carro, onde essa classe possui os métodos ou comportamentos ligar, acelerar, frear, trocar marcha, entre outros. E como atributos nós temos cor, a cor do carro, número do chassi, que é a numeração do chassi do carro, que diz que aquele carro é único, né? Quando a gente vai registrar ele no Detran. Temos a velocidade, que vai registrar a velocidade atual do carro. Temos a cilindrada do carro, entre outros. Então, comportamentos e métodos são tudo aquilo que os objetos da classe vão poder fazer, né? Seus comportamentos. E os atributos são tudo aquilo que os objetos da classe vão ter. Os métodos dos objetos, muitas vezes, interferem, modificam os atributos do objeto. Então, por exemplo, nós temos aqui o método acelerar, que vai modificar a velocidade do objeto. Objetos, eles vão ter estado. E os estados dos objetos vão depender dos seus atributos. Então, nós podemos ter dois objetos da classe carro, onde um objeto está com o estado velocidade igual a 20 km por hora e o outro objeto está em um outro estado onde a velocidade é 100 km por hora. Tá? Então, os atributos dos objetos vão dizer qual o estado desse objeto. Os objetos são instâncias de uma determinada classe. Então, eu posso ter vários objetos de uma mesma classe ou várias instâncias de uma classe. Outro conceito que a gente vai falar é o conceito de encapsulamento. O encapsulamento ele separa os aspectos externos dos detalhes internos do objeto. Nós, objetos da classe pessoa, podemos interagir, nos comunicar com objetos da classe carro, sem nenhum problema, isso acontece no mundo real. Porém, nós não precisamos entender como é feito o motor de um carro, como é construído o motor do carro. Isso tudo fica escondido para nós, internamente. Do que nós precisamos é entender a sua interface. É aquilo que é fornecido para nós podermos usar o carro, nos comunicar com o carro, para podermos ligar, acelerar, passar marchas, desligar o carro. Então, tudo isso a gente utiliza as interfaces que são fornecidas para nós, sem entrar em detalhes do funcionamento, detalhes técnicos do carro. Então, isso também acontece na programação orientada a objetos. Precisamos, muitas vezes, e devemos, muitas vezes, esconder todos os detalhes de programação, os detalhes da lógica de programação, para que um objeto não faça algo que não deveria fazer quando está se comunicando com outro objeto. Outro conceito é o conceito de composição. E o que é esse conceito de composição? A composição ele estabelece a criação de novas classes de objetos a partir de junção de classes já existentes. Então aqui eu posso ter a classe carro, já falado anteriormente, onde essa classe carro ela é composta por outras classes, como classe motor, classe pneu, e isso vai depender do nosso sistema. Nem sempre nós temos que modelar e representar uma classe motor.
Às vezes, dependendo do caso, o motor vai ser apenas um atributo à cilindrada do carro. Mas em outro caso, dependendo, claro, do sistema que nós estamos modelando, o motor talvez ele precise de mais detalhes. E aí sim nós iremos criar a classe motor para compor com a classe carro. O outro conceito da programação orientada a objetos é herança. Então, herança é um mecanismo pelo qual pode-se definir uma nova classe de objetos a partir de uma classe já existente. Então, por exemplo, nós temos aqui a classe carro, e a partir dessa classe carro, uma classe carro mais geral, eu posso criar outras duas ou até mais classes carro mais específicas. Então, aqui eu tenho a classe carro de passeio, um exemplo, e classe carro de carga. Então, tanto o carro de passeio como o carro de carga são carros. Então, eles herdam as características em comum entre eles, vinda da classe carro, a classe geral, e faz as suas modificações e suas implementações específicas. Então, isso é muito útil na modelagem do nosso sistema, principalmente para reusar características que são herdadas de classes superiores. Outro conceito muito importante do paradigma orientado a objetos, da programação orientada a objetos, é o polimorfismo. Então, o polimorfismo ele permite que o mesmo tipo de objeto, sob certas condições, possa realizar ações diferentes ao receber uma mesma mensagem. Então, eu tenho aqui um outro exemplo, também uma classe carro, onde esta classe carro está sendo herdada por duas outras classes. A classe carro elétrico e a classe carro a combustão. Carro elétrico é um carro a combustão é outro carro, porém eles têm características diferentes. Então, com essa herança, eu posso implementar em cada classe, que herda da classe carro, suas particularidades. Internamente, quando eu ligo um carro elétrico, ele vai se comportar de uma forma. E quando eu ligo um carro a combustão, ele irá se comportar de uma outra forma. Então, isso é o que a gente chama de polimorfismo. É essa capacidade de objetos da mesma classe se comportarem de forma diferente. Então, são esses os principais conceitos da programação orientada a objetos. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, comentem aqui que, assim que possível, estarei respondendo. Um grande abraço e até a próxima.